Estamos iniciando a nossa live, segunda-feira. Olá, pessoal. Ao vivo, ok. Instagram, Facebook. Nossa live sobre luto. Vamos conversar sobre luto hoje. Vamos conversar sobre este menino aqui que eu acabei trazendo para vocês. O meu livro, Perdas e Danos. Aqui tem um capítulo especificamente de luto, porque na primeira parte deste livro, Perdas e Danos, Psicodinâmica da Depressão, que ele está na sua terceira edição, que eu estou lançando agora, tem um capítulo que fala especificamente de lutos. Na primeira parte desse livro eu falo da psicodinâmica da depressão, eu faço a sua descrição, eu diferencio vários tipos de depressão, desde a reação depressiva normal, ao luto, a neurose depressiva, a depressão melancólica, fazendo uma distinção, porque todos eles, tanto o luto, a neurose, elas têm muita semelhança com a depressão, que a gente chama de depressão melancólica, e hoje eu vou estar diferenciando com vocês o que é um luto e o que é uma depressão. Ambos os sentimentos são muito parecidos, os sinais e os sintomas do luto e da depressão são muito parecidos. E o que a gente vê na diferenciação, do luto por um estado mais depressivo, tem a ver com a autoestima. No processo de luto, a autoestima ela continua preservada, que é o sentimento de valor de si próprio. O luto, muitas das vezes, na grande maioria, tem a ver com uma perda, com uma perda de um ente querido, com uma perda de um ideal, com uma perda de algo muito importante. E o teste da realidade vai estar exigindo que a gente abandone esse objeto perdido. E esse objeto perdido pode ser desde um ente querido que foi embora em função do falecimento, da morte, pode ser em função de um processo de separação, pode ser um processo de frustração, de decepção. A gente entra num processo de luto. E os sinais, os sintomas são muito parecidos com os sinais da depressão. A gente perde o interesse pelas coisas, a gente fica ensimesmado, a gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente fica ensimesmado, a gente começa a olhar só para dentro de nós buscando uma solução. E o luto vai ter esse teste, esse teste da realidade, para que a gente possa abandonar o objeto perdido. Já estou vendo aqui várias pessoas já entrando na nossa sala, a Mara Sueli, a Maria do Carmo, a Sandra, a Cristina Gregório. Nós vamos estar conversando hoje. O bacana dessa live, por isso que eu chamo de live terapia, porque a gente vai conversar. A terapia nada mais é do que uma conversa. E a gente usa a terapia para processos depressivos, para luto, para neuroses depressivas. A gente usa a psicoterapia para a vida. Então hoje aqui é uma oportunidade para que a gente possa conversar. Gostaria de poder ver de vocês algumas questões para que a gente pudesse conversar. Então eu estou fazendo a introdução dizendo que o luto tem muitas características semelhantes ao processo depressivo. A pessoa fica triste, perde a vontade das coisas, fica mais ensimesmada, mais dentro do seu mundo, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de nada que remeta a prazeres, a pessoa fica envolvida em si mesma. E o luto vai exigir isso das pessoas, O luto vai exigir que a gente consiga elaborar essa perda.
E tudo isso, gente, começa muito lá embaixo, né? Começa assim, muito antes do que a gente imagina esse processo nosso de lutos, né? O primeiro luto que a gente tem é o luto da separação do útero. Porque quando a gente está no útero materno, a gente lá está assim, provido de tudo. Alimentação contínua, luz, temperatura, é um ambiente ideal, né? O útero materno. E quando a gente nasce, a gente tem esse primeiro trauma, né? Que é o trauma do nascimento, porque a gente já chega levando pancada, né? E sai daquele ambiente extremamente propício, extremamente acolhedor, protegido de tudo, e a gente já chega apanhando com uma temperatura diferente, com luminosidade diferente. Aí a gente tem a necessidade do alimento, né? Porque lá a gente estava conectado direto com o cordão umbilical. E agora a gente tem que se ligar a um outro objeto, que é o seio, que é a amamentação, né? E a amamentação é o primeiro contato que a gente tem com a alimentação, que é uma necessidade nossa. Bons daqueles que conseguem ter amamentação materna. Nem sempre a gente consegue ter amamentação do seio, mas é um dos melhores alimentos que a gente pode ter em todos os sentidos, tanto afetivo quanto nutricional. E ali, nesse primeiro momento também, nesse segundo momento, a gente vai viver mais um processo de luto, que quando a gente tem a separação do seio materno. O desmame é um segundo processo de luto que a gente tem que vivenciar, que a gente tem que superar, porque aquilo tudo era nos dado de uma forma contínua, né? Os horários a mãe praticamente que acaba determinando e em função de todas as necessidades da criança, mas é um vínculo que a gente tem com o seio que é uma fonte nutridora. E quando a gente tem a primeira separação desse seio materno, a gente vivencia mais um processo de luto. Então a gente está vivendo o processo de luto muito antes do que a gente imagina. A gente imagina que a gente vai viver um processo de luto assim que a gente perder nossos pais, alguém da nossa família, algum amigo que a gente gosta muito, mas o processo de luto ele começa muito antes, que é a gente poder viver, né? Sobreviver sem aquela relação importante para nós. E isso a gente vai vivenciando futuramente, com várias coisas que a gente tem na vida, com várias coisas que a gente vivencia. E a separação, sempre quando há separação forçada ou até de uma certa forma combinada, o processo de luto não tem como, ele se instala, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica pensando naquilo que a gente tinha, que a gente não tem mais, a gente fica tentando voltar a viver, né? Porque na depressão, no luto, né? O mundo perde a graça. Assim como na depressão, o mundo perde a graça, mas o que agrava mais ainda na depressão é que não só o mundo perde a graça, mas a gente perde a graça. Tá vendo a diferenciação que eu já estou começando a mostrar para vocês? Que tem muito a ver com a autoestima de si próprio. No luto, essa autoestima, a si próprio, continua preservado. Você está sofrendo com a perda de uma pessoa externa. A dor está ligada a uma pessoa externa, a uma situação externa, uma briga, uma chateação, uma frustração que aconteceu, porque no luto a pessoa sabe o que ela perdeu, sabe o que está deixando ela triste, sabe o que está deixando ela chateada. Por que você está chateada? Eu estou chateada por causa disso. Nossa, eu estou tão triste. Né? O meu pet hoje é outro vínculo que a gente tem, né? Os nossos pets, os nossos animais. Há um vínculo muito maternal, paternal diante dessa relação. E quando isso acontece, quando essa separação acontece, não é diferente de quando a gente perde um ente querido. O pet hoje faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família. Então, quando a gente também perde um pet, perde um cachorro, um gato, um passarinho, aquele pet que a gente se vincula afetivamente, a gente também sofre esse processo de luto. A gente fica triste, a gente fica chateado,
o mundo, de uma certa forma, perde a graça, a gente fica pensando nos momentos que a gente viveu, pensando no que a gente poderia ter feito, aquilo que a gente não fez, e a gente fica dentro desse processo de luto, que chama luto mesmo, né? É um trabalho para que a gente possa ir o quê? Aceitando a separação. Aumenta o som. Não sei. O som está baixo. O som está baixo? Estou tentando aumentar o som aqui. Estão dizendo que o som está baixo. A Salete está fazendo também. Aumentando o som aqui, para ver se melhora um pouco. Ok? Estou vendo vocês aqui, Salete. Boa noite, doutor. A Mara também. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente vivencia também perdas e separações ligadas a pessoas que estão dentro da nossa casa. E muitas vezes essas pessoas são os nossos pets, né? Os nossos pets hoje passaram a ser pessoas muito importantes na nossa vida. Então a gente acaba tendo um vínculo muito próximo com essas pessoas, e quando essas pessoas ou esses animais não estão mais próximos da gente, a gente vivencia um processo de dor, um processo de sofrimento. Este trabalho de luto que a gente fala, ele é super necessário para que a gente possa passar pelo teste da realidade. Qual que é o teste da realidade no processo de luto? O teste de realidade é: aquilo não existe mais. E a gente tem que, de uma certa forma, lidar e elaborar a perda deste objeto, vamos dizer, desta ilusão, desta relação. Então, o luto nos convida a soltar, né? Este é o processo do luto, a soltar daquilo que já foi. Quando a gente não consegue soltar daquilo que já foi, daquilo que acabou, daquilo que não existe mais, a gente começa a viver um luto complicado. Esse luto complicado vai levar a gente a viver muitas coisas bem mais parecidas com o processo depressivo. Esse luto complicado, que não consegue fazer isso, que não consegue soltar daquilo que já foi, faz com que a gente fica fundido naquilo. Então vocês já devem ter visto, não sei se vocês já vivenciaram isso, de pessoas que ficam anos até envolvida com aquilo que foi. A vida não retoma, as pessoas ficam conectadas com aquilo o tempo inteiro, como se aquilo continuasse existindo dentro da gente, dentro das nossas relações. Eu até atendi uma mãe, uma época, que ela perdeu um filho recém-nascido, e ela manteve esse filho recém-nascido, que já não era mais nascido, morto dentro do seu carrinho. Era menos de um ano, tinha acho que poucos meses, tinha 3, 4 meses, e essa criança veio a falecer. E a mãe manteve essa criança no berço durante 3, 4 dias. A criança já não tinha mais vida. Por quê? A dificuldade extrema de poder soltar daquilo, né? Soltar, né? É que nem o seio materno, né? Lembra do desmame? O que a mãe faz com a gente? Ela vai com todo carinho tentando, né? Colocar outro objeto, que é a mamadeira, vai tentando intercalar. No momento, a princípio, a criança não quer saber, ela quer o PP, ela quer o mamar, ela quer o biquinho. Então a criança tem que gradativamente, né, aceitando que aquilo não existe mais. Por isso que esse processo do desmame é muito importante, que ele se faça de uma forma assim objetiva pela mãe. Porque tem muitas mães que continuam amamentando até 3, 4 anos de idade, para não viver essa separação, não viver essa dor, porque para a mãe também é um processo de luto, essa separação do vínculo materno, porque ali ela não precisa pensar em nada assim: será que esse leite é nutritivo? Será que esse leite é suficiente? Né? Então tudo isso faz com que
o processo de luto fica mais difícil quando ele se prolonga, né? Indefinidamente. Então é importante, gente, que a gente vivencie esse processo de luto. Por isso que quando a gente vê muitas questões como a gente está vivendo até atualmente, né, de desastres, que há, por exemplo, uma situação de várias pessoas morrerem, como na enchente que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, que várias pessoas, mais uma vez, Petrópolis, Teresópolis, está sofrendo, e essas pessoas desaparecem. Por que é importante a gente fazer o velório dessas pessoas, né? É muito importante para que a gente consiga fazer esse teste da realidade. Quando a gente não consegue enterrar um ente querido, essa ruptura ela fica no espaço, a gente demora muito para fazer esse teste da realidade em perceber que aquilo não existe mais. O processo do velório é um processo onde inicia o teste da realidade. A gente vai ver que aquela pessoa que está ali, ela não está mais viva, ela não está mais respirando, ela não está mais com os olhos abertos, ela não está mais falando com a gente. Então aquele processo do luto ele é muito importante, né? O velório ele é muito importante para que a gente possa fazer, iniciar esse processo de separação. No Covid, a gente também passou por situações muito difíceis que a gente não conseguia despedir do ente querido, né? Muitas pessoas passaram a ter dificuldades em viver esse processo de luto. Eu vejo, até na época eu conheci muitos colegas psicólogos que trabalhavam com as famílias para que essas famílias pudessem viver esse luto sem estar ali naquele processo de velório, de separação daquela pessoa, porque muitas vezes nem podia ser feito isso, né? Então, quando a gente pode vivenciar um velório, né, seja de que tipo for, seja da pessoa em si que faleceu, seja de uma separação, seja de um pet, seja de uma desilusão, de algo que a gente estava muito fundido e aquilo deixou de existir, parou de existir, ou alguma coisa que a gente tinha, como nessas enchentes, uma casa que a gente tinha, essa casa foi destruída, essa casa não existe mais, é importante que a gente vivencie esse luto. Porque um luto não vivido, né, aquela dor não vivida, ela fica dentro de nós como uma pedra, sempre nos ameaçando a futuros e possíveis desastres. A vida fica assim extremamente ameaçadora de que mais uma vez a gente pode vivenciar uma outra situação daquela. E aquela situação que às vezes não foi elaborada suficientemente, ela fica perseguindo a pessoa muitas vezes em outras situações, né? Não só a morte, mas relacionamentos, né? Muitas pessoas que vivenciam rupturas de relacionamento em função de uma questão, né? De uma questão específica, quando esse luto não é elaborado suficientemente, a pessoa fica com aquela expectativa de que isso possa vir a acontecer no próximo, no futuro, da mesma maneira. Então a pessoa fica como se ficasse amarrada um pouco naquela situação que foi especificamente lá. Por isso que a gente precisa fazer o teste da realidade. O teste da realidade vai dizer que aquilo aconteceu lá, foi desta maneira, foi desta forma. O que a gente fez e pôde fazer em vida daquilo que existia, foi o que foi possível, né? Muitas pessoas no processo de luto ficam se lamentando de que poderia ter feito assim, que poderia ter feito assado, que deveria ter visto isso, que poderia ter visto aquilo, que poderia ter conversado coisas importantes, né, com aquela pessoa que não foi possível. Então, quando isso deixou de existir, não foi possível, é importante que a gente solte. Este é o teste da realidade do processo de luto, que a gente solte, né? Daquilo que não existe mais, daquilo que já se foi, que é o processo do enterro. A gente enterra, né? Quando a gente coloca lá de baixo, a gente solta e tenta voltar para a vida, tenta se conectar, se reconectar com tantas outras coisas que a vida ainda
nos liga, né? Nos liga afetivamente, seja a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, as nossas pessoas que a gente ama, as nossas amizades. Então a gente tem muitas conexões, que é o que ajuda que a gente faça esse processo de luto de uma forma eficiente. É possível, é possível. Vão me perguntar, tipo assim, mas Júlio, num processo de luto, quando a pessoa não chora, quando a pessoa não extravasa aquela dor, quando ela fica sem reação nenhuma, isso é normal? Eu vou dizer para você que isso, a princípio, pode ser normal, né? Dependendo de cada pessoa. Tem pessoas que expressam mais os seus sentimentos e pessoas que expressam menos os seus sentimentos. São pessoas mais fechadas e pessoas mais abertas com os seus sentimentos e com suas emoções. As pessoas que são mais abertas com suas emoções e que elas conseguem transmitir aquela emoção para fora, seja com ela, seja com o outro, aquilo ajuda muito esse processo do teste da realidade. Quando a gente consegue chorar por um ente querido que se foi, quando a gente consegue fazer esse luto, quando a gente consegue, sabe, viver esse sofrimento intenso, que é a perda, que é a separação, aquilo a princípio favorece futuramente a nossa elaboração. Porque a gente precisa fazer esse processo, a gente precisa chorar essas lágrimas necessárias para aquilo que foi, para aquilo que não existe mais. É importante que a gente solte disto. Para isso, existe o teste da realidade. Deixa eu ver se eu vejo aqui no livro. Eu estou lembrando agora de um poema que eu escrevi no final do texto de luto. Deixa eu ver se ele está aqui, se eu acho. Porque a poesia ajuda muito a gente a elaborar as situações depressivas. Achei. A canção de Cecília Meirelles. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois, abrir o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o navio chegue ao fundo, e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Bacana, né? Difícil, né? Bacana e difícil, porque é um processo doloroso, é um processo... Mas aquele navio, ele precisa descer para o fundo do mar. Porque se ele fica em cima do mar e a gente fica conectado com esse navio, que é esse objeto perdido, que a gente fica muitas vezes num processo até delirante, né? Achando que a pessoa continua dentro de casa, com aquela mãe que manteve o filho ainda dentro do berço por 3 dias. A nossa mente tem essa necessidade, tá? Quando a gente pode ver isso quando a gente vive uma separação afetiva, um namoro, um casamento ou uma relação amorosa. Aquela pessoa, ela não sai de dentro da gente do dia para a noite, ela continua dentro de nós. E dentro de nós, ela vai entrando no processo do teste da realidade. Não existe mais, acabou, não deu certo, não foi possível. Então, a perda ela se dá de diversas maneiras, não só necessariamente com a morte. A gente perde muitas coisas na vida, desde uma coisa que a gente tem um vínculo muito forte, que seja
um pet, como eu disse, seja um objeto estimado, um carro, muitas pessoas vivem diante disso, de objetos que a pessoa tem, de uma coisa na casa, de uma peça, uma relíquia que se esfarela, que quebra, né? Então, a gente vivencia esse processo de luto, de separação, desde que a gente nasce. Você viu que o primeiro momento é o nascimento. A gente está dentro de um útero acolhedor, que a gente tem tudo, protegido de tudo, e a gente cai aqui nessa realidade, né? Luz, frio, som, fome, calor, temperatura. A gente tem que vivenciar isso. Depois no desmame. E depois nas contínuas relações que a gente vivencia nesse mundo, né? Que são ligações que a gente faz necessariamente, porque a gente não vive sem vincular-se, a gente se vincula a muitas coisas que nos fazem necessidade e importância, né? A gente se vincula para quê? Para que aquilo desde seja uma fonte de sobrevivência, né? Que é o leite materno, que é o alimento. A gente não vive sem o alimento, a gente precisa do alimento, como a gente precisa de afeto, de carinho. Então a gente se vincula para que aquilo seja algo para nós positivo. Mas aquilo vai durar para sempre? Não. Esse é o grande desafio dessa vida. Saber que tudo que a gente tem não é para sempre. Que um dia a gente vai ter que se separar disso, né? Esse final de semana a gente estava falando nos amigos, né? Muita questão do envelhecimento, que é a questão que a gente, né? De muitas situações que estão acontecendo da ruptura da morte. A gente vivenciou pessoas aqui que uma jovem aqui em Ribeirão, né? Se suicidou. A gente está vendo vários processos da Covid que a gente viveu, das situações trágicas das enchentes e o próprio envelhecimento, né? O próprio envelhecimento, ele vai mostrando para a gente da finitude, né? Que a nossa vida, ela caminha para um fim. Nós não vamos ficar para semente, nós não vamos ficar para sempre. Assim como as pessoas que a gente se vincula, as pessoas que a gente está vinculado. E a ruptura e a separação de um ente querido pela morte, ela pode se dar desde uma jovem de 14 anos, um recém-nascido de 2 meses, uma criança de 2 anos, né? Que é mais difícil esse processo, porque a gente não tem essa expectativa da finitude, como a gente começa a viver o luto lá pelos 60, 70 anos, 80, cada um vivencia dependendo da sua, né, característica, de uma forma que é uma forma da gente poder ir elaborando a nossa própria finitude, assim como a finitude dos nossos pais. Os nossos pais não são para sempre. Então existe uma expectativa de que os nossos pais vão primeiro, mas isso não é uma garantia. Pode ser que os filhos vão primeiro. E essa é a dor mais difícil de uma mãe e de um pai, né? Ter que enterrar um filho. Isso é muito difícil, porque não está naquela expectativa da evolução, das idades, daquilo que a gente imagina que um vai antes, um vai depois pela idade. Pode ter rupturas antes disso, né? Então, cabe a nós, mais uma vez, né, elaborar esse processo que dentro da gente exige muito, né? Deixa a gente para baixo, deixa a gente triste, deixa a gente com vontade de não sair de casa, da gente se fechar, não ter mais vontade de fazer as coisas. Tudo isso é normal, mas isso tem que passar. Se você continuar vivendo isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a partir de 3, 4 semanas você já está entrando num processo depressivo. Isso é importante ficar bem salientado para vocês. Esse luto que passa de 2, 3 semanas, ele já começa a ficar perigoso. Ele já começa a entrar num processo depressivo melancólico, que aí a tendência desse processo depressivo, de toda essa tristeza, é ele continuar. Continuar muitas vezes por tempo indeterminado. E aí, toda aquela vivência que você estava vivenciando com a perda, por exemplo, de um pet, de um ente querido, de um relacionamento, aquilo começa a vir para dentro. Aquela perda daquele objeto passa
com esse tempo que permanece esse processo de luto, passa a ser uma perda de si mesmo. Quando a gente passa a vivenciar esse sentimento de uma perda de si mesmo, que ele é inconsciente, ele não é consciente, esse processo não é consciente, a gente começa a entrar num processo de um luto patológico. E esse luto patológico, que ele se perdura por mais 4 semanas, 5 semanas, ele começa a abraçar o processo depressivo melancólico. E aí o processo começa a ficar cada vez mais complicado. Então, aí que é importante a gente procurar ajuda, tá? Quando esse processo de luto começa a ficar intenso, a gente não tem mais vontade de voltar, a gente não consegue mais voltar, a gente não consegue mais voltar a trabalhar, não consegue mais voltar a interagir, não consegue mais cuidar da casa, não consegue mais cuidar da gente, e aquilo vai passando 2, 3, 4 semanas, ali já é uma hora de você procurar ajuda, né? Porque ele pode se transformar num processo de luto para um processo depressivo. Precisa ser cuidado, precisa ser conversado, para que alguém de fora, um terapeuta, passa a ajudar você a fazer esse processo do teste da realidade. Então, esse profissional que muitas vezes ele se apoia em você, ele vai estar ali para ajudar você a fazer a passagem da ponte, né? Por isso que neste livro meu, eu usei essa ponte do Monet, né? Essa ponte do Monet é a passagem, gente. É a passagem que a gente precisa fazer diante das decepções, das frustrações, das perdas, dos desenganos. Porque se a gente não faz esse processo da passagem de um lado para o outro, um lado o que é? Onde estão os mortos. Do outro lado, o que é? É onde está a vida. Se a gente fica vinculada com aquilo que foi, com aquilo que não existe mais, que a gente fica impregnado àquilo, de uma forma intensa, a gente não vive. Por isso que é o processo de luto, é esse processo que faz essa separação, para que a gente possa separar de um lado aquilo que foi, com todas as suas lembranças, com todas as suas vivências, com todas as suas emoções, né? Com tudo aquilo que fica para a gente, com as fotografias, com as peças que a gente, né? As peças é importante que a gente vá também liberando, né? Liberando, né? As roupas de um ente querido, as coisas pessoais, né? Muitas vezes a gente fica com alguma coisa, fica com uma peça, com uma joia, fica com uma peça de roupa, mas é importante que aquilo fica mais vinculado a uma lembrança, não necessariamente à pessoa, porque a pessoa se foi, né? Mas uma foto, um vídeo, uma coisa dessa pessoa, muitas vezes vai ficar. E aquilo passa a ter uma conotação de lembrança, não de necessariamente da pessoa em si. E quando a gente começa a se vincular com lembranças, as lembranças facilitam mais a gente passar pelo teste da realidade, que é cada vez mais estar consciente de que aquilo nós vivenciamos, aquilo teve uma vida especificamente bela, com todas as suas características positivas e negativas, momentos bons, momentos ruins, momento de evolução, momento de aprendizagem, momento de desentendimento, momento de entendimento. Então aquilo fica dentro de uma caixa que se chama lembranças. E essas lembranças, elas vivenciam na nossa mente o tempo todo, né? Uma hora a gente passa perto do lugar que a gente vivenciou uma situação, vê uma foto da pessoa, vê alguma coisa, a gente lembra, né? Lembrança daquela pessoa, daquela relação. Às vezes a gente conversa com alguém sobre aquela pessoa,
né? Então aquilo faz mais o quê? Mais uma vez vai mexer naquele processo do teste da realidade, em trazer aquela pessoa de volta, conversar daquela pessoa, daquela relação, daquele pet, daquela situação, e aquilo mais uma vez vai lá dentro da gente, mexe mais um pouco essa mistura para que ela seja o quê? Diluída. É importante a gente conversar desses sentimentos. A pessoa que vive um luto de uma maneira muito quieta, muito ensimesmada e não põe para fora, que é o que a gente chama, né? Tantas emoções de choro, de grito, de raiva, né? De indignação com Deus, com a vida, com o médico, com que é importante que essas emoções saem da gente, porque senão elas ficam ali dentro esperando um processo de elaboração mais inconsciente. Quando a gente faz isso de uma forma mais explícita, mais consciente, por mais que às vezes a gente exagere nas emoções, aquilo ajuda no teste da realidade. Qual que é o teste da realidade? É soltar. Quando a gente consegue soltar daquilo que se foi, a gente libera. Libera espaço da vida para novas vivências, para novas relações. Para isso é necessário que a gente, né? Esse é o teste da realidade do luto, que a gente faça isso, que a gente solte. Então é isso, gente, tá? O que eu gostaria de trazer inicialmente para vocês é isso. Eu vou estar abrindo a perguntas de vocês que estão acompanhando aqui a gente, para que a gente possa conversar um pouco. Por isso que eu dou o nome de live terapia, para que a gente possa, para que vocês possam trazer alguma coisa de vocês, alguma coisa que vocês queiram conversar, né? Porque conversar é o processo da psicoterapia. A psicoterapia se faz com conversa. O que é conversa? Conversa é uma versão sua, uma versão do outro. Uma versão sua, uma versão do outro. Para quê? Para que aquele bolo possa ser elaborado, para que aquela confusão possa ser esclarecida. E a gente consegue esclarecer essas situações emocionais nossas num processo de conversa. Por isso que existe a psicoterapia. Psicoterapia nada mais é do que conversa. É uma conversa direcionada, é uma conversa específica, é uma conversa com questões básicas, questões teóricas para ter um resultado positivo, mas é uma conversa. É uma conversa onde você coloca as suas questões e aquilo possa ser pensado. Né? Por isso que o processo de luto tem essa questão de ficar falando da pessoa que foi, das vivências, daquilo que aconteceu, daquilo que foi bom. Né? Quando isso pode ser conversado, é melhor do que pensado, porque muita gente a gente vivencia esse processo internamente, sozinho. A gente pensa, ouve uma música, lembra, vê uma coisa que está dentro da casa, lembra, uma fotografia, lembra. Então, tudo isso vem e vai e volta para quê? Para que aquele processo seja cada vez mais elaborado. Até a gente chegar no ponto de dizer, foi muito bom enquanto durou. Hoje, infelizmente, não existe mais. E vamos para frente. Esse é a melhor maneira da gente poder elaborar um processo de luto. Não que aquilo, as pessoas que foram importantes na nossa vida, elas são extinguidas da nossa vida. Não, isso é impossível. Sempre uma lembrança vem. Aí a lembrança é diferente do que a pessoa em forma de delírio. Aí já é complicado. Aí que é o luto complicado, é essa pessoa ficar dentro da gente em forma de alucinações, de delírio. Aí a gente não consegue soltar, a gente fica vinculado de uma forma alucinada. Não existe mais, mas a gente continua. Então, por isso que ele se torna um luto patológico. É importante que a gente converse para que aquilo possa ser digerido. Ok? E vocês? O que vocês querem conversar hoje?
Alguma questão? Quem vai colocar uma questão para a gente começar a conversar? Uma amiga estava dizendo, até quando eu comentei desse tema, né? Ela estava me questionando, tipo assim, Júlio, você poderia fazer também, e comentar nessa seu processo de luta, a questão com os pets. Foi por isso que eu coloquei já desde o início, né? Que a gente vivencia também um processo com os pets. Porque os pets, eles passam a fazer parte da nossa vida, né? Não tão importante como um filho, acredito, mas muito parecido com um filho. Só que os pets têm uma sobrevida curta, né? 10, 12, 13, 15 anos. Vivem pouco, né? Muitos até antes, 7 anos. Então tudo isso a gente já começa a colocar na nossa cabeça, tipo assim, olha, cuidado que isso tem finitude. Quando a gente começa a ver o nosso pet ficar doentinho, né, a gente começa a se preparar para que aquilo possa ser um dia interrompido. Então né, a gente tem, é importante a gente confiar que a gente tem dentro de nós requisitos para lidar com lutos. Que a gente vivencia lutos desde que a gente nasceu. Tá? Ninguém está nesse mundo sem ter vivenciado vários lutos. A gente vivencia lutos desde quando a gente sai do útero materno, desde que a gente sai do seio materno, desde que a gente sai de casa, desde que a gente passa a ter um trabalho, sai da escola, muda de cidade, muda de emprego. Então a gente vivencia todo esse processo de quê? Né? Você tem que soltar daqui para se vincular a outras coisas que podem continuar sendo boas, produtivas, amorosas. Né? Então esse é o processo do luto. O luto nos convida a soltar daquilo que foi, deixar aquilo que foi nas lembranças e se vincular a novas coisas, a novas relações, a novos objetos que ainda estão vivos ou que podem viver dentro e fora da gente. Né? Então é isso que eu gostaria de hoje estar falando com vocês. Ok? E aí, pessoal? Alguma questão? Estou vendo que o pessoal continua aqui participando. A Marli, a Cláudia Martins, a Tereza, Cristina. Quem mais? A Salete também está aqui. A Maria José, a Maria Sueli, Maria do Carmo. Olha quanta gente agora que eu estou puxando. Estou vendo que vocês estão dizendo que vocês estão assistindo. E aí, pessoal? Alguma questão? Podemos terminar por hoje, então? Bom, eu acho que eu devo ter, sem perceber, respondido algumas questões de vocês. Né? Eu tentei falar o máximo disso. Esse capítulo, ele está aqui no Perdas e Danos, né? É um dos capítulos do que eu estou aqui na terceira edição. Este livro ele pode ser adquirido através do nosso contato, né? Vocês podem pedir através do próprio Face, do Instagram, nós temos até um WhatsApp, que é 9975-3991, que é onde vocês podem pedir o exemplar de vocês. Aqui vai ter muitas coisas muito importantes sobre isso que nós estamos falando, né? Sobre isso que eu falei de luto, é um dos capítulos que vocês vão estar tendo oportunidade de ver, né? Quem que está dizendo aqui? A Sandra está dizendo aqui, né?
elaborar as perdas, chorar o que há para chorar e seguir em frente. Desapegar. Né? Esse é o teste da realidade, né, Sandra? Esse é o teste que a realidade sempre nos coloca isso, né? Desapegar, né? Desapegar, né? Elaborar, chorar, chorar, né? Chorar aquilo que foi, né? Aquilo que não existe mais, aquilo que, né? Chega uma hora que as coisas têm a tal da finitude, né? Tudo tem a finitude. Tudo um dia vai chegar ao fim, inclusive a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos, e é importante que a gente, né, tenha essa capacidade de vivenciar o luto. O luto, como vocês estão vendo, ele é muito importante. Por mais que a gente tenha medo e receio de vivenciar o luto é uma estratégia da nossa mente para elaborar aquilo que se foi. Né? Chorar, como a Sandra coloca, chorar, entristecer, faz com que aquilo possa ser elaborado, que essas lágrimas vão para o mar, vão para o rio, que esse navio desça e que a praia volte né, a, a nos presentear novamente, né, com a vida, que é isso que a gente, felizmente ou infelizmente, a gente tem que viver. Né? O luto faz parte da vida de todos nós. Nós não gostamos nem de pensar, né? Muito menos às vezes de querer falar, mas é importante a gente conversar, como a gente está conversando agora, para ver que, se ele existir, é importante que a gente enfrente. Enfrente a dor. Essa dor não vai necessariamente matar a gente. Ela pode vir deixar a gente mais triste por mais tempo se ela ficar enroscada dentro da gente, se ela enroscar, se esse processo aqui não acontecer. Né? Esse processo pode ficar de forma concreta, pode ficar de forma... Concreta não é, né? Porque a outra pessoa não está mais presente, né? Acabou, né? Não está mais, mas ela fica na nossa ilusão, né? Ela fica no nosso delírio, ela fica na nossa mente. E quando isso fica na nossa mente, a gente não consegue soltar, a gente passa a viver um luto patológico indo para um processo depressivo. Então, gente, faz parte da vida, né? Faz parte da vida e é importante que a gente continue vivendo, porque sempre existe o amanhã. E o amanhã sempre existe uma nova esperança. E nessa nova esperança pode existir novas relações, novas vinculações, novos sonhos, por que não? Né? A gente não para de sonhar. Ah, eu preciso parar de sonhar porque eu sonho e de repente aquilo... Não, o sonho é necessário para que a gente possa vivenciar a vida, ok? Não percam essa vontade de viver. A vida é um presente que foi nos dado, né? E é importante que a gente aproveite da melhor maneira possível. Perdas existirão. Desilusões, frustrações, decepções existirão. Que a gente possa elaborar isso, que a gente possa até cuidar, né? Eu tenho falado muito isso ultimamente, para que a gente possa cuidar das nossas relações, para que aquelas relações não tornem a gente, mais uma vez, refém de um processo doloroso, né? Para isso é importante a gente cuidar. Cuide bem da sua vida, cuide bem das suas relações, cuide bem dos seus sonhos, cuide bem do seu trabalho, cuide bem dos seus amores, para que você possa, no mínimo, vivenciar isso intensamente. E se você conseguir cuidar bem, a tendência é que isso dure, né? Dure. Não vou dizer que dura para sempre. Para alguns até duram, né? Porque a gente vivencia, por exemplo, uma relação amorosa até morrer, né? E aquilo continua com a gente. Mas um dia tudo chega ao fim, né? Todo o processo é necessário, desde quando a gente nasceu, porque a gente precisa entender que a gente precisa passar por perdas. A gente precisa nascer, precisa sair do útero. Se a gente não sair do útero, a gente morre no útero. A gente precisa sair do desmame. Se a gente não sair do desmame, a gente morre, a gente fica desnutrido, né? Aquele leite, no momento, não passa mais ser intenso para nós, né? Então, existem essas perdas necessárias, vínculos
doentes, relações sofridas, relações doentias. Muitas vezes a gente não quer soltar daquilo porque a gente acha que se a gente soltar, a gente não vai sobreviver. E muitas vezes isso não é verdade. Eu trabalho muito isso em psicoterapia, né? Que a gente tem, às vezes, muito vínculos ruins, vínculos tóxicos, vínculos que não são saudáveis, que nos levam a certas situações que a gente não merece. Então, né, é importante a gente, muitas vezes, também fazer o processo de luto. O luto é também uma libertação quando ele é elaborado. Ok, meus queridos, minhas queridas? Ficamos por aqui hoje, tá? Um grande abraço para vocês. A gente vai estar se vendo toda segunda-feira, nesse horário, das 7, 7h30, mas em torno de 7 horas, que eu vou estar sempre antecipando vocês, para que a gente possa conversar. Apesar que vocês conversaram um pouco hoje, mas eu acho que vocês acabaram conversando comigo, né? Nas minhas questões, eu acabei levando muitas questões de vocês e respondendo muitas questões que vocês tinham. É isso que a mente nossa precisa. Ela precisa rodar. Rodar. Né? Ok? Obrigado. Até uma próxima. Nosso livro, tá? Caso você tenha interesse, entre em contato conosco, peça por aqui, manda um recado seu, né? Entre em contato com o nosso WhatsApp, 999753991, e você já peça o seu que eu mando autografado, tá? Nós estamos aqui no início da 3ª edição, estamos aqui fazendo isso para muitas pessoas e está muito bacana e muito legal conversar com vocês. Toda segunda vamos estar aqui conversando desses assuntos que são necessários. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado, tá? Curtem as nossas redes sociais, o nosso Face, o nosso Instagram. Participem que eu vou estar lá o tempo inteiro conversando com vocês. Ok? Até mais, gente. Grande abraço, um grande beijo para vocês. Tchau.